Muito boa tarde. Está aberta a 92ª sessão do Conselho Universitário da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, professor Zago. Eu tinha uma apresentação. Sim, evidentemente eu não vou falar especificamente sobre o sistema da USP, mas vou falar um pouco mais amplamente sobre a questão da ação afirmativa no ensino superior. Por favor. Eu acho que existem muitas razões importantes para que existam políticas de ação afirmativa. Eu acho que a primeira é que nós temos uma questão que é muito conhecida em quem estuda a educação, que é a alta correlação entre o mérito acadêmico e as condições socioeconômicas das famílias. Não é? Quer dizer, o sistema educacional é tal que, em todo o mundo praticamente, as pessoas de condições sociais melhores se dão melhor nas provas e têm melhor acesso a instituições melhores e ganham mais com isso, e as pessoas que têm uma condição social pior, elas acabam sendo prejudicadas nesses processos seletivos. Como o sistema de educação superior está se expandindo, não é? Hoje em dia ele não é universal, mas ele já atinge uma população, um número importante de pessoas, é importante que o sistema abra e ele vai, na medida que ele amplia, ele vai incluir pessoas que têm perfis sociais diferentes. Isso é uma preocupação que tem que existir. O critério do vestibular é um critério imperfeito de previsão de sucesso do aluno. Nós temos uma construção estatística, nós pegamos uma prova, contamos pontos, colocamos os alunos numa escala de 100 pontos ou de 10 pontos, e aí, bom, se ele tiver 92, ele é melhor do que o que tem de 90. Mas, na verdade, o que tem de 92, o mundo real, ele não está organizado em centésimos, está organizado em grandes faixas. Você tem gente que é muito bem, gente que é mais ou menos, gente que é um pouco pior. E a escala que você produz numa prova seletiva, ela não reproduz perfeitamente a diferença de mérito. Tanto que gente que às vezes sai muito bem no vestibular, depois não consegue completar bem o curso, gente que não entra tão bem, sai melhor depois. Então, o critério é imperfeito e ele favorece mais aqueles que se treinam, têm mais condições de se treinar para um exame de seleção, o que não significa necessariamente que eles vão ser as pessoas mais qualificadas ou mais condições de fazer o curso. Eu acho que essa é uma questão importante. Vamos em frente. Eu acho que nós temos que ampliar a diversidade das instituições. Nós temos que, mesmo que as pessoas tenham mérito ou tenham um desempenho diferente, não é uma razão para você negar que essas pessoas tenham acesso a continuar a estudar, a continuar a se formar, a continuar a se qualificar. E as universidades se beneficiam quando elas recebem alunos diferentes e existe uma convivência mais diversificada e mais ampla. Então, eu acho que existem muitas razões importantes para que as instituições se empenhem em políticas de ação afirmativa, que são aquelas políticas que buscam, de maneira intencional, dar mais chances de participação para pessoas que normalmente não passariam no exame vestibular convencional. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acredito que não há muita divergência em relação a isso, da importância da ação afirmativa. Por outro lado, eu acho que é importante a gente pensar que uma coisa é uma política de ação afirmativa como política pública, a outra coisa é o que vai fazer a Universidade X ou o Departamento X. Um dos fatos que aparecem frequentemente nos estudos sobre, por favor, nos estudos sobre a questão de ação afirmativa, isso foi ilustrado com os dados que nós vimos da USP, que o aluno que entra por um sistema de ação afirmativa ou de cotas, ele não tem um desempenho muito diferente, em geral, do aluno que entra por outro sistema. Mas se ele não tem diferença, para que o sistema de cotas? Quer dizer, se na verdade eles são iguais, então não precisaria, se o desempenho é a mesma coisa, a não ser que o vestibular tenha uma discriminação específica contra certos alunos negros na escola pública, apesar da competência que eles tenham. Se o vestibular não está discriminando especificamente, os alunos são iguais, eles poderiam passar pelo mesmo processo seletivo. Mas, na verdade, nós temos muitos alunos que não passariam por um processo seletivo e que precisam ser contemplados. Aí nós colocamos a questão que essa é uma política pública do Estado. O Estado de São Paulo, ou o governo brasileiro, tem que ter uma preocupação de como é que ele dá acesso ao ensino superior, à continuidade do ensino, para números crescentes da população por diferentes segmentos. Agora,
qual deve ser a política da USP, ou a política da Faculdade de Medicina da USP. Ele tem que fazer exatamente na mesma proporção, da mesma maneira que o Estado de São Paulo, ou não. E aí nós temos uma questão, que eu acho que é uma questão muito importante, né, que as instituições num sistema de educação superior moderno, elas se diferenciam. Eu posso ter instituições que são altamente seletivas, porque elas estão formando um perfil de alto nível de pesquisa, etc., que tem uma exigência acadêmica muito alta, e outras estão dando uma formação mais prática, mais vocacional, mais rápida para o mercado de trabalho, e vão ter pessoas de outro perfil. Os sistemas modernos de educação superior, eles apresentam uma gama ampla de tipos diferentes de formação, tipos diferentes de instituição para tipos diferentes de alunos. O Brasil tem muito pouco disso, teoricamente, ainda que na prática nós tenhamos. No Brasil, nós temos todo mundo se forma em faculdade, todo mundo é bacharel. Na verdade, não é bem assim. Nós temos um setor tecnológico, que é chamado de cursos curtos, que estão começando a crescer no setor privado, mas no setor público quase não cresce. E nós temos uma grande diversidade no mundo real entre os diferentes tipos de instituições. O nosso sistema ele é seletivo, ele é elitista, mas ao mesmo tempo ele não é diferenciado. Eu acho que nos países que conseguem fazer isso bem, eles criam uma gama diferente, ou formas diferentes, oportunidades diferentes de estudo, e as pessoas podem entrar por diferentes canais e não ficam estanques, elas têm condição de passar. Eu posso entrar, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, um college pequeno, eu posso depois passar, por exemplo, no caso da Califórnia, para a Universidade da Califórnia, conforme o meu desempenho. O sistema ele não se fecha, mas ao mesmo tempo ele abre um leque de tal maneira que, no caso da Califórnia, que é o exemplo clássico, todo mundo tem acesso ao ensino superior de algum tipo. Porque você tem os colleges que estão abertos para todo mundo. E depois você tem outras instituições de outros níveis. Aí a questão que nós temos a discussão sobre a USP, que é uma discussão que cabe, evidentemente, à própria USP fazer, como é que ela se posiciona nesse conjunto. A USP, ela se diferencia no Brasil por ser uma instituição de alta qualidade e altamente intensiva de pesquisa, não é? Mas, por outro lado, ela é uma instituição muito grande. E uma instituição muito grande, ela não pode ser simplesmente uma instituição fechada e exclusiva. Se ela fosse uma instituição de 5 mil alunos, ela pode dizer, bom, aqui ela é o ITA. Você só entra no ITA se você for um aluno muito, muito bom. A USP não pode ser só isso, ela tem que ser isso também, mas ela também tem que ter uma política mais ampla. E aí vem uma consideração, que é esse ponto que eu acho muito importante. Vamos continuar um pouquinho? E aí vem a questão de como é que ela pode se abrir, então, para o resto da sociedade. Vamos continuar, então, por favor. Eu acho que aqui tem um exemplo interessante, eu gostaria de ouvir, talvez, de vocês em algum momento, uma reflexão, qual foi a experiência da USP Zona Leste. Um pouquinho que eu acompanhei no passado, era uma tentativa de abrir uma outra alternativa de formação para um outro tipo de população. Eu acho que isso não deu muito certo. Eu acho que ela acabou ficando muito parecida com o Butantan. Mas eu acho que essa é uma questão de saber se a instituição pode fazer esse tipo de coisa e pode fazer bem. E aí vem uma questão que me parece fundamental na discussão sobre a educação, sobre a questão da ação afirmativa, é que o problema da ação afirmativa, quando ela é bem feita, ela não pode ser uma questão simplesmente de ingresso. Ela é uma questão de saber o que o aluno, uma vez admitido, ele vai fazer, que desempenho que ele vai ter. Que condições que ele vai ter efetivamente de cumprir aquilo que ele espera e que ele tenha condições de fazer. Porque uma política meramente de afirmação, de política afirmativa que cuida do ingresso e não cuida depois, ou o aluno vai se perder no caminho e não vai conseguir completar, ou se ele é igual ao outro, então não precisava ter política. Então eu acho que essa questão tem que ser enfrentada. Eu acho que por favor, eu acho que a questão da ação afirmativa, basicamente, você tem que pensar também em que você faz. O aluno, ele vem de uma escola pública, ele vem de uma escola, ele não tem condições sociais, ele vem de um meio que é discriminado. Como é que você vai lidar com ele? Que condições você vai dar? Você vai dar uma bolsa de estudo, você vai dar um apoio, você vai dar tutoria, ou você vai oferecer para ele um tipo de programa mais adequado para que ele possa efetivamente fazer. Então, há uma série de questões que se colocam, uma vez que você decide, e eu acho que tem que decidir, da importância de você ter uma ação afirmativa. Eu acho que um dos problemas da ação afirmativa é que você, às vezes, acaba selecionando não as pessoas que realmente necessitam, mas a elite de um certo grupo menos privilegiado. E eu vou mostrar algum dado depois que mais ou menos mostra isso, mas se eu digo, por exemplo, eu acho que isso passa com o SISU, eu já andei olhando esses dados no SISU. O SISU,
Os alunos podem ser ou da chamada do sistema amplo, como é que chama? Amplo acesso, e os que são de ação afirmativa. Se você for ver as notas de corte dos dois, é mais ou menos parecido. Você entra pela porta 1 ou pela porta 2, mas como muita gente que entra nos dois, acaba o resultado é a mesma coisa no final. E é meio que indiferente por que porta que você entrou. Se você não tiver 600 ou 700 pontos, 600 e tantos pontos no SISU, seja pela via ação afirmativa, seja na seleção geral, você não entra numa faculdade de medicina de boa qualidade. Independente disso. Então, o sistema é um sistema de ação afirmativa que ele acaba selecionando aqueles que já estão bem, né, que já conseguiram chegar no Enem bem, já conseguiram passar no Enem bem. Né? Então, eu acho que aí essa é uma dificuldade que a ação afirmativa pode ter às vezes. Né? Ela acaba selecionando, na verdade, um subgrupo dentro do grupo. O exemplo mais claro disso no Brasil é o chamado critério da escola pública, que evidentemente é um critério equivocado, porque já foi mencionado, já tem escolas públicas que são as escolas técnicas, as escolas militares, as escolas de aplicação, cujos alunos são tão bons ou melhores do que as escolas particulares. Né? O critério deveria ser, se você quiser usar o critério de escola, a rede estadual, não a escola pública. Não é? Porque a escola pública ela inclui alunos de escolas públicas seletivas, altamente subsidiadas, altamente financiadas, que se saem melhor e ocupam os melhores lugares da competição por vagas entre os alunos que passam pelo processo seletivo. E ela também pode discriminar contra os alunos menos capacitados dos setores majoritários. Se eu dou vaga para alunos pretos e pardos, o aluno branco, pior, ele fica discriminado. Não é? Então, esse é um problema também, que é um problema clássico, isso é muito discutido nos Estados Unidos, onde há um consenso de que ação afirmativa sim, mas uso de cotas não é? E uma das razões dessa jurisprudência americana é justamente porque você tem um problema de que, efetivamente, quem está ali no limite, não é? A decisão acaba sendo por um critério que não é o critério de uma competição, digamos, justa. Não é? Vamos em frente ali. Não é? E aí você tem, quando você usa um critério que não é um critério estritamente seletivo, acadêmico, mas você usa um critério mais amplo, né, você está selecionando, por exemplo, por sorteio, que é um critério totalmente justo, porque você não está discriminando por nenhum critério de conhecimento prévio, você está recebendo alunos que você vão ter dificuldade de acompanhar os cursos e você precisaria dar um atendimento especial e uma atenção especial para que eles possam efetivamente aproveitar da oportunidade. E isso leva a duas possibilidades: se você recebe alunos que são piores, ou você baixa o standard, para que esses alunos não fracassem, né, ou você discrimina dentro da instituição. Ou eles vão ser reprovados, ou eles vão ser colocados numa espécie de gueto, você cria um curso especial para eles, você coloca eles do lado, eles não vão se relacionar com os outros colegas, enfim. É um problema também que é muito conhecido no caso dos Estados Unidos. O Brasil não tem essa experiência, mas é um risco que a gente conhece da literatura internacional. Que é o ponto que está ali. Vamos em frente mais, por favor, continua. O que nós sabemos das políticas federais de cotas, rapidamente, só algumas coisas. As pesquisas, como eu mencionei, mostram, em geral, que o desempenho dos cotistas não é muito diferente do desempenho dos alunos não cotistas. Há uma questão que os dados que se usam normalmente são os dados do ENAD, que é o Sistema Nacional da Educação, do desempenho do aluno no sistema público, que você já avalia o aluno que já chegou no último ano. Todos aqueles que foram excluídos, que abandonaram, e as taxas de abandono no Brasil são muito altas, não chegaram lá e você não sabe o que aconteceu com eles. Não é? De qualquer maneira, tem esse tipo de dado. Não é? Vamos em frente. Não é? E depois há uma diferença, evidentemente, por carreira, que algumas carreiras são mais exigentes. Eu acho que o dado da USP é interessante, porque ele mostra, ele compara cursos mais competitivos e menos competitivos, e esse é um critério muito importante para saber o que está acontecendo. E, finalmente, como eu mencionei, o critério de escola pública, obviamente, é um critério equivocado, porque ele discrimina a favor de instituições públicas seletivas, como escolas militares, institutos federais, etc., etc. Vamos em frente. Por favor. Então, o que nós temos, o que predomina no Brasil, e aí é uma tabela, por favor. Esses são os ingressantes por reserva de vagas no ensino superior. Esse é o dado do Censo da Educação Superior do Ministério da Educação, inclui também São Paulo. Não é?
Como é que as pessoas entraram no ensino superior? Nós temos no Brasil cerca de 8 milhões de estudantes de ensino superior, entra por ano algo como 1,5 milhão, 2 milhões por ano, e nós temos 327 mil alunos que entraram no ensino público brasileiro por ação afirmativa no ano de 2015, é o dado do MEC. Algumas entram por duas ou mais razões, a primeira coluna soma 417, porque algumas pessoas entraram por 2 critérios. Né? Mas o que nós vemos é que a escola pública, esse dado está errado, na verdade. É o contrário, a deficiência é o segundo, a escola pública é o terceiro. Esse dado está errado. O critério raça é o primeiro, a escola pública, a deficiência é o terceiro, a escola pública é o segundo. O grande fator é o fator escola pública, como um todo. Esse é o critério principal que tem predominado na seleção das ações formativas no Estado. O fator racial ele é relativamente menor, e deficiência um pouquinho, esse 1.800 que está ali. Vamos em frente, por favor. Esse dado eu acho um dado interessante, porque eu comparei, pegando as notas do Enem, diferentes grupos para saber qual é a diferença de desempenho no Enem, segundo algumas das características socioeconômicas dos alunos. Então, o seguinte, se eu comparar os alunos da escola federal para escolas estaduais, não é? E aí nós temos a questão do ensino público, nós temos uma diferença de 100 pontos no Enem, da prova. Não é? É a maior diferença. Quer dizer, esse grupo, evidentemente, é um grupo altamente heterogêneo, o que é mais uma razão para você não usar o critério de escola pública. Se eu usar o segundo critério, se o aluno estudou numa escola estadual ou não pública, estadual ou particular, e aí nós temos uma diferença grande, 90%. Então, a escola estadual, de fato, ela dá uma formação pior e ela também seleciona, e eu não tenho esse dado aqui, alunos de condições sociais piores, que não passam nos exames competitivos das escolas públicas. Não é? Se eu comparar a questão da educação do pai, crianças de famílias mais educadas e menos educadas, eu tenho uma diferença de 60 pontos. Não é? Se o pai tiver a pós-graduação, mas comparado com a educação do pai, maior ainda. Curso diurno, curso noturno é outro critério. A educação superior ou educação média, parte da educação superior, é visto das famílias dos alunos. E o critério de cor é o que dá menos diferença. Não é? Curiosamente, o critério cor-raça, chamando branco e preto, são duas categorias, não o negro, o preto mais pardo, mas branco e preto, eu tenho uma diferença de 30 pontos. Não é? Por que isso? Não é? Eu acho que a razão é que nós estamos de novo trabalhando com alunos que já concluíram o ensino médio. A gente sabe que a população negra, preta, parda no Brasil é uma população mais pobre, é uma população que tem mais dificuldade de terminar o ensino médio, frequentemente não termina, e os que chegam lá já passaram por um processo seletivo ou já vêm de uma condição social relativamente melhor. Vamos em frente? Esse é o dado que eu tenho sobre a renda familiar dos estudantes brasileiros por cor, não é? Segundo a educação em curso que eles estão seguindo. Não é? E aí eu vejo o seguinte... Na educação superior, entre os brancos, eu vejo tem uma diferença, não é? Da renda familiar, e entre os pretos e pardos a diferença é muito maior ainda, quer dizer, ainda que, digamos, a renda mais alta, a renda de quem tem ensino superior, preto ou pardo, é inferior à dos brancos, mas se eu comparar com as pessoas de educação mais baixa entre os grupos pretos e pardos, a diferença é muito maior. Não é? Esses alunos, então, os alunos de ensino superior, pretos ou pardos, eles são significativamente, uma condição social significativamente melhor do que a condição social dos outros alunos, dos outros estudantes pretos e pardos que estão na educação média ou na educação fundamental. Vamos em frente. Aí vem uma questão, que é uma questão mais polêmica e mais complicada, e eu sei que aqui o nosso consenso não vai continuar, que é a questão das cotas raciais. Não é? Eu tenho tomado uma posição pública de criticar o uso da raça como critério de processo seletivo. Eu vou mencionar alguns pontos em relação a isso, com isso eu encerro. Primeiro, começando por uma coisa óbvia, que não se pode dizer que o Brasil não tenha uma questão racial ou um problema de discriminação. Obviamente tem. Não é? E a gente tem que distinguir aqui o que é discriminação do que é o preconceito. A discriminação é quando eu efetivamente impeço uma pessoa de fazer alguma coisa por causa da sua raça, e o preconceito é quando eu não faço isso extensivamente, mas na prática eu tenho um comportamento
que trata mal a pessoa, que deixa a pessoa na pior situação, etc. O mercado de trabalho brasileiro, ele discrimina claramente em termos de raça. A mesma posição. Chega um branco, chega um preto, ganha, o branco pega um emprego, o preto não pega. O sistema de mercado de trabalho brasileiro, ele é claramente discriminatório. O sistema educacional não é. As pessoas não são discriminadas, ninguém deixa de ter uma nota pior no vestibular por causa da cor da sua pele. Agora, que existe no dia a dia ações de discriminação, de preconceito e uma série de problemas associados a isso, evidentemente que existe, não é uma ideia. Por outro lado, o Brasil, a gente sabe que tem um nível muito grande de miscigenação, não é igual aos Estados Unidos, enfim, tem toda uma discussão em relação a isso, não é? E eu acho que a gente não. Os dois extremos dessa discussão são: nós somos igualzinhos aos Estados Unidos, e a outra, não, aqui é tudo igual, não tem problema racial nenhum. Nem uma coisa nem outra. Nós não somos os Estados Unidos, mas o problema é um problema real e existente. Eu acho importante isso, não é? A outra coisa que a gente sabe é que as pessoas que aparecem no censo autodeclaradas como pretas e pardas e indígenas estão nas posições sociais e socialmente econômicas inferiores. Não é? Elas são mais, por quê? Por diferentes razões, por discriminação, às vezes sim, ou em grande parte por razões históricas, porque elas já nasceram nesse meio, a família não teve condições, o ambiente que está no estimula, essas coisas vão se reproduzindo em gerações por gerações, isso tem que ser quebrado. As políticas de cotas raciais, eu acho que elas têm uma vantagem, que é importante, é que elas funcionam como uma política de identidade. O que eu quero dizer com isso? As pessoas se sentem valorizadas por serem diferentes. Em vez de você dizer, eu quero passar por branco, porque se eu não passar por branco, a sociedade não me aceita, eu digo, não, eu sou negro e tenho orgulho disso. Né? E procuro valorizar a sua identidade. E na medida que você cria essa valorização da identidade, eu acho que isso tem um papel importante. Também tem problemas. Eu não acho que uma sociedade democrática tem que ser organizada por identidades étnicas ou raciais. Não é? Eu acho que você eu certamente não acho que você tem que dividir a sociedade e tudo ser resolvido em termos raciais. Mas eu acho que as pessoas têm que saber quem elas são, que lugar que elas têm, e se sentir valorizadas ou valorizar aquilo que elas têm dentro delas mesmas. Isso vale para a identidade religiosa, para a identidade sexual, para a identidade étnica e cultural e regional. Então eu acho que essas coisas são importantes. A questão que se coloca é se você vai usar o critério de identidade, é você instituir uma política pública. E se você tiver que começar a classificar as pessoas em função das suas identidades. Né? Nós sabemos que no Brasil, antigamente, quando você se registrava, dizia fulano de tal, filho de fulano e ciclano, de cor branca, né? Ou de cor preta. Isso foi abolido há muito tempo atrás. Eu não acho que você deveria restabelecer isso. Eu não acho que a função do Estado é cuidar de fazer uma política de classificar as pessoas segundo identidades, porque essas identidades, elas são difusas. Para algumas pessoas é muito importante a sua identidade. Para outras pessoas não é muito importante. Eu tenho uma experiência pessoal, eu venho de um ambiente judaico, onde a questão da identidade, no meio que eu vivia, era muito forte, e eu saí desse meio. Eu não nego a minha identidade, mas minha identidade não passa por aí. Eu não vivo nesse meio no meu dia a dia, é uma opção minha. Outras pessoas fazem isso e acham que isso é fundamental, viver nesse ambiente, nessa cultura, na sua religião. Eu não quero ser forçado ou ter que declarar a minha origem, para poder dizer se eu tenho direito a isso ou tenho direito àquilo. Eu não acho que eu sou mais merecedor ou menos merecedor de algum benefício social pelo fato de eu pertencer à identidade A, B ou C. Então, nesse sentido, se eu somar essa consideração com a consideração de que o critério racial não é o critério que mais diferencia em termos de condições sociais, de condições socioeconômicas, eu acho que ele é predominante uma questão de identidade. Eu diria que a política de identidade é uma política da sociedade, mas não é uma política de Estado, não é uma política de governo. Então, a minha conclusão é que quando você começa a introduzir critérios raciais como critérios oficiais, você cai naquelas situações absurdas que a gente conheceu um tempo atrás no Universidade de Brasília, que você bota comitê para decidir se a raça, se a autodeclaração de raça é verdadeira ou não. Você começa a ter uma discussão meio infinita, né? Porque ainda que você claramente, todo mundo sabe o que é um preto e o que é um branco, né? Existe entre os dois uma mistura muito grande, não é só da cor da pele, é da identidade das pessoas. As pessoas não querem necessariamente se identificar de maneira A, B ou C. Né? Nós, no IBGE, tem pesquisa sobre isso, e outros pesquisadores também. Né? Você diz, o que você é no IBGE? 4 categorias: amarelo, branco, preto e pardo. Né? Quando você pergunta o que você é, a sua identidade de ocorrer, e não dá alternativa, você tem 1000 alternativas diferentes. Né? As pessoas não se encaixam nisso.
né? Então, eu não acho que a política de governo, nem política de instituições, definir as pessoas em termos de uma identidade que elas mesmas não querem ter. E ou se querem ter, muito bem tem. Eu acho que o direito, cada um faz parte da identidade de cada um. Eu terminaria aqui, essa é a minha posição, eu tenho discutido muito isso. Inclusive, eu diria fundamentalmente que política de ação afirmativa, sim, elas são importantes. Elas não podem se limitar à questão da entrada, mas elas têm que incorporar a noção de que esse estudante que entra por esse processo vai fazer, que alternativas que ele tem, que formação que ele vai ter, que pode ter tipo diferente de formação. E eu acho que, basicamente, esse seria, digamos, o recado que eu traria para essa discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Com a palavra, então, a professora Maria Arminda. Boa tarde. Cumprimento a todos, cumprimento. Ele saiu, o senhor reitor, o senhor vice-reitor, o secretário-geral, procuradora, senhora Renata. Rapidamente pedi para falar para uma nota que reputo muito importante para a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, mas também para a Universidade de São Paulo. Como vocês todos sabem, no dia 12 de maio, faleceu o professor Antônio Cândido de Melo e Souza. Eu estou aqui para prestar uma homenagem ao professor. Pode passar a fotografia dele. Uma homenagem ao professor, porque a Faculdade de Filosofia já fez um evento de homenagem a ele, que é um evento organizado pelo professor André Singer e pelo professor Bernardo Recupero, da Ciência Política, ambos da Ciência Política, e foi um evento muito bonito, com enorme afluxo de público, a um ponto que não tínhamos nem condições mais de receber no auditório, tivemos que fazer uma tela externa, e outros eventos acontecerão. Como vocês sabem, o professor Antônio Cândido foi e é uma referência cultural, intelectual, sociológica da Universidade de São Paulo, mais do Brasil. Ele é sociólogo de formação, foi durante metade da vida dele acadêmica, ele esteve na sociologia, e então outros eventos acontecerão para discutir a obra de Antônio Cândido. Foram os seus discípulos na área da teoria literária, conhecidos, tantos outros que nem dá aqui para enumerar todos, mas também ele tem uma obra sociológica ponderável. A Faculdade de Filosofia, a congregação da Faculdade de Filosofia, decidiu denominar o conjunto das letras com o nome homenageando o professor Antônio Cândido. A nossa biblioteca já tem o nome de um outro grande sociólogo, dos maiores do mundo, que foi Florestan Fernandes, hoje aqui lembrado, e Antônio Cândido, um dos maiores críticos da literatura mundial. Ele inaugurou toda uma nova vertente da crítica literária no Brasil, não só no Brasil. A obra dele é traduzida em vários centros intelectuais e culturais importantes, tem sido muito debatida e discutida, portanto, foi um intelectual de referência deste país. E sempre envolvido com as questões do seu país, né? Antônio Cândido também foi um exemplo de mestre. Eu fiz o seu último curso, eu sou socióloga, mas me preocupo trabalho com os fenômenos da cultura, e o último curso que ele deu antes de se aposentar, ele era um mestre no sentido integral da palavra, porque era também uma referência para todas as gerações.
uma referência ética, uma referência intelectual, uma referência política. Antônio Cândido nunca recuou diante da injustiça social, era um intelectual crítico. A Faculdade de Filosofia perde um dos seus maiores mestres. A obra dele é muito grande, não dá para falar aqui, naturalmente, não é o caso. Queria só lembrar que, como aluno da Faculdade de Filosofia, junto com outras figuras notáveis, renovou toda a crítica da cultura quando fez a revista Clima, criou o suplemento literário junto com Décio de Almeida Prado, do jornal Estado de São Paulo. Esse suplemento não só foi marcante na vida intelectual paulista, mas também na compreensão do que seja a cultura no Brasil. Eu sei que eu tenho que terminar, já estou terminando, senhor secretário-geral, mas antes de terminar, quero dizer que há uma obra de Antônio Cândido que se chama Formação da Literatura Brasileira. São 2 volumes que foram publicados entre 1957 e 1959, que inaugura toda uma perspectiva de análise da literatura, mas da cultura no Brasil. E, portanto, além de inovar neste campo, Antônio Cândido possivelmente foi o último intérprete da formação do Brasil, né, dos cérebros, estudos sobre formação, que na vertente moderna foram inaugurados os 3 grandes intérpretes do Brasil, o sociólogo Gilberto Freire, naquela época também sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, depois historiador, e Caio Prado Júnior. A faculdade está de luto, ficou de luto, mas ela se regozija por ter tido essa figura como um dos seus grandes mestres. Muito obrigada. Com a palavra o professor André Singer, representante da congregação da FEFELESH. Boa tarde à mesa, magnífico reitor, boa tarde às conselheiras e conselheiros. Os números apresentados são compatíveis com a crise pela qual passa o país. Eu entendo que são números difíceis de manejar. Eu gostaria de fazer uma consideração e 3 propostas. A consideração é que há uma política econômica em curso que vai tender a perenizar esta situação e colocar as universidades públicas, como aliás foi explicitado aqui, numa situação extremamente difícil. Eu acredito, em função disso, que nós deveríamos considerar 3 coisas. A primeira é uma manifestação do Conselho Universitário para a sociedade brasileira, no sentido da preocupação com o que vai acontecer, o que já está acontecendo, porque a proposta é de congelamento salarial este ano, que se soma a uma perda salarial de cerca de 6% o ano passado, o que resulta numa perda acumulada de cerca de 10%, com perspectivas ruins para o futuro. De modo que, independente de considerações de justiça social, às quais eu gostaria de me referir em seguida, independente dessas considerações, olhando para a estrutura da universidade, nós estamos numa situação muito difícil e com perspectivas difíceis. Eu acho que o Conselho Universitário deveria se manifestar para a sociedade brasileira, apontando a necessidade de uma retomada do crescimento do país. Todas as universidades brasileiras, e a Universidade de São Paulo em particular, porque é o nosso caso, não estou dizendo que a nossa situação seja pior ou melhor que outras, está ameaçada nesse momento, e eu acho que é nossa responsabilidade alertar a sociedade brasileira para o que está ocorrendo. Então, a primeira proposta é nesse sentido. A segunda proposta diz respeito ao seguinte: nós, na Faculdade de Filosofia, e eu creio que nas outras unidades também, não tivemos oportunidade de discutir esse assunto, porque este é um conselho extraordinário. A pauta foi enviada quando a nossa congregação já havia se reunido. Então, eu gostaria de submeter à consideração das conselheiras, dos conselheiros e da mesa 2 propostas. A primeira é que nós estudássemos a possibilidade de fazer algum tipo de reajuste para os servidores que ganham menos, os servidores de base da universidade, por menor que seja o reajuste possível, que seja feito algum reajuste para aqueles que são mais carentes, e também
separadamente, que nós estudássemos a possibilidade de algum reajuste para os professores doutores, muitos dos quais são jovens, pais e mães de família que dependem muito deste reajuste salarial para conseguir manter as suas atividades docentes e de pesquisa, de extensão, a contento. Então, eu acho que seria responsável da nossa parte estudarmos estas possibilidades. Segundo lugar, terceira proposta, perdão, é de que nós estudássemos a possibilidade de assinalar a chance de algum reajuste se a arrecadação aumentar. Em que pese as críticas que eu individualmente faço a esta política econômica, eu faço votos de que ela dê certo e que o país volte a crescer. Já havia uma promessa no sentido de que nós estaríamos numa rota de crescimento neste ano de 2017. Os números apresentados aqui parece que não indicam isto, no que diz respeito à arrecadação. Porém, a gente poderia, com algum otimismo, pensar que a situação melhorará no segundo semestre. Eu quero crer que seria interessante nós estudarmos a possibilidade de anunciar algo um pouco melhor se a arrecadação crescer, evidentemente. Então, essas são as minhas propostas. Professor André Singer, para um esclarecimento. Na mesma linha anterior, eu indago se nós poderíamos acrescentar um estudo relativo à possibilidade de algum tipo de reajuste se houver aumento de arrecadação durante o ano, ou seja, acrescentar também essa possibilidade, que foi uma das propostas que eu trouxe. Me pareceria que seria interessante, magnífico reitor, que o Conselho pudesse se pronunciar também com relação a isso numa segunda votação. Professor André, esta é uma proposta razoavelmente incerta. Algum tipo de aumento pode haver, 1%, por exemplo, da arrecadação. Nós não podemos esquecer que quando nós ainda fora do, vamos dizer, dessa discussão acalorada, do calor da discussão relacionada com o aumento, o reajuste, nós procuramos, não tão serenamente, mas mais ou menos, mais friamente do que agora, estabelecermos padrões de comportamento que estão consolidados numa resolução do Conselho Universitário que trata dos parâmetros e trata do reajuste. E, sabiamente, embora seja doído no nosso coração, sabiamente, aquela resolução não vincula os reajustes à inflação, mas vincula ao crescimento da arrecadação. Então, eu diria que se nós tivermos crescimento da arrecadação, e eu espero firmemente que isto ocorra, haverá certamente um dia de glória em maio do ano que vem, quando finalmente o novo reitor ou reitora da universidade poderá negociar um aumento salarial do qual eu espero me beneficiar como dependente da universidade. Eu diria que neste momento assumir compromissos para um segundo semestre que é mais incerto do que hoje, eu não faria isso. Não, a não ser dizer que, sim, somos todos solidários com isso. Quem sabe, se tivermos uma sorte enorme, que a economia brasileira comece a crescer de fato e a arrecadação suba para valer, o reitor não tem interesse em guardar dinheiro em caixa. Para quê? Eu entendo, agradeço pela sua resposta, evidentemente, mas o que eu estou indagando não é que nós assumamos aqui um compromisso de que haverá aumento, mas sim um posicionamento do Conselho Universitário no sentido de pedir estudos à CUP, se haveria possibilidade de, levando-se em consideração o que foi discutido aqui, o que foi apresentado, encontrar alternativas caso aumente a arrecadação. Nós não estamos assumindo, a minha proposta não é que o Conselho assuma um compromisso de haver aumento, nem de que haverá aumento, de aumento de arrecadação, porque isso de fato não está
no controle da Universidade de São Paulo. Eu acho que perfeitamente razoável e simpático. Eu estou apenas acrescentando a ideia de que haja um estudo no sentido de poder dar reajuste pela inflação para os funcionários de menor salário e para os doutores. Esse eu acho prioritário. O senhor concorda? Estou de acordo, sim. E só queria acrescentar segundo complemento à proposta que nós poderíamos votar depois de votada a proposta principal, se o senhor estiver de acordo. Todos votaram? Pode abrir. Portanto, foi aprovado. Professor Sago, só um esclarecimento. Sim. Enquanto nós conversávamos, já existe uma resolução do Conselho Universitário delegando à CLR a aprovação das mudanças regimentais quando elas são para adaptar consequência. as mudanças no regimento geral.